Ô, bem, e os namoradinhos? Vai ficar pra titia, hein? Vem cá, conta aqui pro tio. E os namoradinhos? Ô, fia, e os namoradinhos? Que delícia, todo mundo aqui! Cadê a caravana de Araraquara? Hoje tem o quê? Barracos. Traições. Tem caos. Declarações de amor. Drama. E muita comédia. Tudo isso. Ao mesmo tempo. Junto e misturado. Esse é o podcast E os namoradinhos. Olha, a gente tá mais energia essa semana. Posso falar? Eu não sei se foi o cafezinho. Foi meu Luftagastro Pro que eu acabei de tomar. Eu tava com Gente, um não é refluxo nessa publi, primeira viu? episódio. Mas poderia ser, tá? Luftagastro Pro. Poderia ser, mas não foi. Nossa, ele Você me tava deu de refluxo? Tava, amiga, Por isso você não quis cafezinho? É. Ai, não é bom, né, amigo? Não. Eu tô bem. Eu só fui dormir tarde, porque eu fui jantar fora, né? Que agora eu sou essa mulher… Chove. Essa mulher 40 a mais que Mas sai. acordou cedo? Acordei, eu fui dormir umas O que 2 que você da fez quando você manhã. acordou? Nada, dei bom dia pro meu marido, maravilhoso. E fui fazer ginástica, né? Pra manter esse bumbum Tá lindo. Esse bumbumzinho. Eu já comecei a ter dor de cabeça do óculos com fone. Então eu optei. Eu que tô com… Amiga, aqui que eu tô na orelha. Eu tô com… Ai, você tá inteiro de acupuntura na orelha, tá doendo pra cacete ficar aqui. Mas vai fazer mais efeito, eu acho. Eu vou sair daqui. Eu acho que você com sai todo resolvido. Sintoma, relaxa, que tá apertando pra cacete essa semente de abóbora na minha orelha. Abóbora não, de mostarda. Eu tô com os cristais no peito, né? Ele tá… Tadinho, que amor. Ele tá cheio de cristalzinho nos chakras. 2, 3, 4. Apertei um pouco pra dar. Eu tirei o óculos, eu tô optando em tentar tirar a dor de cabeça e não te enxergar. Tá, então o outro tava com refluxo, agora você tá com Se dor. você for me escrever coisas, você põe uma letra bem grande, tá? Termina, quantos dedos tem aqui? Aí ele tá fazendo um fuck pra mim, gente. Não pode. Bom, vamos nessa? Vamos. Então tá, primeiro áudio. Oi, Michel. Oi, Camila. Oi, Pedro. Oi. Eu nunca pensei que eu ia mandar um áudio pros namoradinhos. o dia chega. Porque eu sempre achei as histórias da minha família um pouco conturbadas demais pra eu tentar resumir um áudio pequeno. Mas aí aconteceu uma nesse final de semana que eu fiquei sabendo. E ela é uma história sucinta e muito engraçada. Então acho que essa é uma história com potencial para aparecer em algum episódio. Eu tava na festa de aniversário de um priminho do meu marido. E a família do meu marido é muito grande, assim. O pai dele é o mais novo de 11 irmãos. E a gente tava contando várias histórias, né, de família. Mas só um rindo. pause. Gente, ser o mais novo já é esquecido um pouco, mas não mais novo de 11. Meu Deus, ele Tipo não assim, tem nenhuma foto. Minha mãe, eu sou mais novo de 3, né? Minha mãe, na mãe dela fez tipo aqueles álbuns super completo. Meu pezinho, ou minha mecha de cabelo, Sei. com quanto pesou, Primeira juro. palavra. Completo assim, do primeiro ao última folha. A do meio, da Bruna, foi até a página… 90% foi completo, assim. Olha, bastante. Foi. O meu, juro por Deus, assim, nasceu dia 2 de dezembro, pesando isso e altura isso. Acabou. Não tem nenhuma fotinho, Não tem minha. nenhum cachinho. Não, amiga. Amigo, pra você não ficar chateado, tá? O do Arthur tem uma página. Tem, jura? Juro. Tem também, tipo, nasceu dia tal, aí tem o pezinho, a mechinha de cabelo e acabou. Mas hoje em dia você tem celular, desde criança, capturando os momentos. Eu tenho devo dizer 3 fotos minhas na infância. É, né? Imagina eu que sou dos anos 80. Não tenho nada. Mas você é filha única. Eu sou filha única, é verdade. Tudo meu é registrado. Mas, eu quero só fazer um registro que eu sou o favorito da minha mãe. Ela não precisou. Uhum. Sabe por que ela não fez esse álbum? Porque ela tava passando tempo com você.
E aí, como é que você segura essa? As suas irmãs, ela falava assim, ai, tomara que durma pra eu poder fazer alguma coisa aqui. Eu sou o favorito. Você é o mesmo. favorito? Até hoje, minhas irmãs morrem Ela de falou, como é ciúmes. que eu vou perder o meu tempo fazendo um álbum se esse cara tá aqui no bercinho, eu vou ficar Minhas irmãs olhando pra morrem de ele. ciúmes. Tipo, elas são assim, quando minha mãe me atende no telefone, oi, filho. É outra vozinha, né? Ai, que fofo. Ai, eu sou Bom, demais mesmo. O mais novo de 11 irmãos. Nossa, coitado, esqueci. Vamos continuar. E a história foi que quando esse irmão mais velho, tio do meu marido, morreu, todo o resto da família, todos os outros 10 irmãos e alguns sobrinhos e agregados, subiram o Pico do Jaraguá, aqui em São Paulo, para dispersar, né, as cinzas, porque ele foi cremado. E aí, chegando lá em cima, eles simplesmente abriram esse pote das cinzas e não prestaram muita atenção, assim, na direção que tava o vento. E aí, as cinzas, ao invés de, tipo, irem pro além, assim, numa cena bonita das cinzas voando e se dispersando pela natureza, na verdade, ela voltou na cara de todo mundo. E o tio dele, assim, que abriu o pote, ela com a boca aberta e ele meio que engoliu um pouco de cinzas, assim. Todo mundo ficou dando risada, porque ele ficou engasgado e foi muito cômico ao invés de ser bonito. E aí, depois dessa história, um outro primo contou que esse primo, na verdade, é casado com uma prima, então ele é um agregado, né? Contou que também na família dele tem uma outra história de cinzas que foi o seguinte: a avó dele tinha vindo da Itália pro Brasil, mas tinha um resto da família dela que ficou. Mas a avó dele veio, a avó desse primo, veio da Itália, né, há muitos anos. E ainda mantinha contato com a família que estava lá por meio de cartas, né? Só que essas cartas demoravam um pouco para chegar. Eis que aconteceu que a bisavó, a mãe dessa senhora, morreu lá na Itália, foi cremada e enviaram as cinzas lá pro Brasil para ser dispersadas aqui. Queriam mandar para a família daqui fazer um ritual, né, para dispersar essas cinzas, mas não podia mandar restos mortais transatlânticos assim na época. Acho que nem hoje ainda pode. E aí eles mandaram como se fosse tempero. E eles escreveram numa caixinha escrito que eram temperos, tipo, da Itália, que eram pra mandar pra cá. E mandaram uma carta junto avisando, só que mandaram em envios separados. Eis que as cinzas chegaram primeiro, a família pegou essas cinzas, usou como tempero por um bom tempo, porque estava escrito que era tempero. E não tinha outra forma de se comunicar. Quando a carta chegou, eles ficaram sabendo que, na verdade, aquilo não era tempero. Eram as cinzas da avó, da Itália, a bisa, né? Da Itália. Só que agora era um pouco tarde demais, porque todo mundo já tinha comido. E é isso. Essas são as duas histórias da família Mamaridas. Da minha família, eu acho que eu deixo para uma próxima. Mas foi muito, muito engraçado. A gente riu muito nesse final de semana. É um absurdo. Temperinho. É um temperinho de Eles acharam nona. que era. Tempero da nona. Um sal Não, defumado. a hora ela contou a primeira história, eu já falei, nossa, que horror, o cara entrou cinza, né? Mas tem várias histórias de cinza, sabia? E aí piorou muito quando ela falou, Imagina. veio num vidro de tempero, eu já tinha entendido tudo. Eu falei, não é possível. Não, e eu ouço no almoço, e eu ficava, não. O arrozinho mais escuro, mais acinzentado. Eu tenho um amigo que acho que morreu uma tia-avó dele. E aí eles tinham tem uma casa no interior que o pai ama fazer jardinagem, essas coisas e tudo. A mãe dele, eles estavam indo botou no carro da viagem, ele tava levando várias coisas de jardinagem, e a mãe foi e botou também o potinho das cinzas da tia dela. E aí, beleza, né? Eles foram na viagem, acho que ela esqueceu de avisar ele. Ai, não. Quando ele chegou lá, ele viu aquilo, ele falou, é tudo da jardinagem, deve ser a pessoa que descarregou, sei lá, alguém descarregou, outra pessoa, sei lá, a pessoa que ajuda ele na jardinagem. Usou como adubo. Pronto. A tia-avó. Dispersou. Tia-avó tá lá num jardim. Olha que bonito. E aí a mãe foi procurar e não achou. Ai, não, mas o tempero… Tempero pra mim… O tempero não dá. O tempero foi Não, o muito… tempero não ia me recuperar disso. E você, será que você… Eu ia achar que ia dar uma doença também. Eu também. E aí, eu não que sei se horror. crema individual. Eu acho que deve Não, ter mas deve cinza ter um restinho, né? de outras… Enfim, Tudo importa. bem. É o simbolismo. é o simbolismo. Não de comer, né? De dispersar.
Vai lá, seu áudio. Oi, Michel. Oi, Camila. Oi, Pedro. Tudo bem? Eu sou a Marina e eu vou contar uma história pra vocês de família. E assim, pouquíssimas pessoas da minha família sabem sobre isso. Inclusive, as envolvidas não sabem. Uma até morreu sem saber. Bom, eu vou ter que dar uma contextualizada antes. Porque assim, da minha parte materna, né? Tenho minha avó, meu avô. Meu avô faleceu antes mesmo de eu nascer. Ele morreu ali em meados de 87 e eu sou de 91. E a minha avó, ela era muito apegada a ele, assim. Mesmo depois dele ter morrido, ela nunca superou a morte dele. Então, eu cresci ouvindo sobre o meu avô, né? Essa presença invisível que eu nunca conheci. Mas esse apego, assim, de esse avô, queria que seu avô estivesse aqui, queria que ele não tivesse morrido, enfim, traumas familiares, né? E aí, quando eu era criança, eu passava muito tempo na casa da minha avó. Muito tempo mesmo, assim. Eu adorava ficar lá de final de semana, nas férias eu também gostava muito de ficar com ela. Então, eu ficava muito tempo só eu e ela. Ela morava sozinha, né? Tinha um quartinho, tinha o quarto dela e um quartinho. E eu ficava nesse quartinho, vendo TV, fazendo minhas coisinhas e tal. Eu adorava ficar na casa dela. E aí, uma vez, eu tava lá, né? Tinha o quê? Uns 6, 7 anos. Tava lá, tal, fui tomar banho. Tomei banho, friozinho. O banheiro ficou, né, todo com vapor de água e embaçou o espelho. E eu fui e desenhei um coração. Assim, coisa de criança que não pensa em absolutamente nada. Desenhei um coração por desenhar. Não tinha um namoradinho, não tinha nada disso. E desenhei um coração. Beleza, saí do banho, me troquei. O embaçado que tava no espelho passou. E aí a minha avó foi tomar banho. E aí, quando ela foi tomar banho, o que aconteceu? Embaçou de novo e apareceu lá o coração. E quem mandou o coração pra minha avó? Floriano, o marido dela, falecido. Ai, que amor. E ela ficou com isso na cabeça. Aí a minha tia saía do trabalho, passava sempre lá. Minha tia passou lá e ela começou a falar. O Floriano deixou uma mensagem pra mim. Tem um coração no espelho. A hora que eu saí do banho, ele deixou uma mensagem pra mim, eu tenho certeza. E aí, elas duas começaram… Eu lembro que eu tava sentada na cadeira da cozinha e elas duas começaram. Marina, foi você que desenhou? Marina, foi você que desenhou? E assim, tinha sido eu, mas eu não tinha coragem de falar pra elas. Uma criança, eu achava que elas iam brigar muito comigo, porque já tinha virado um grande rebuliço. E eu não tive coragem de falar que não fui eu que desenhei o coração. Eu falei, não, vó, não fui eu. E assim ficou. A minha tia ficou meio chocada, minha avó ficou meio chocada. E eu neguei que não tinha sido eu que tinha desenhado esse coração. A minha avó veio a falecer de causas naturais, pela idade, em 2022. Espero que hoje ela esteja com o Floriano. Estejam lá os dois muito bem. E eles estejam rindo dessa história. Porque não fui eu… Na verdade, fui eu que desenhei o coração, mas eu nunca admiti. Inclusive, essa minha tia, acabamos perdendo o contato por… Enfim, diversas coisas que acontecem em eleições. Ela também não sabe. Até hoje, ela acha que foi o Floriano que veio e desceu em espírito para desenhar esse lindo coração para a dona Ana. E é isso, gente. Eu tenho muitas histórias e a minha família vive em torno do falecimento do meu avô, que eu nunca nem conheci, mas foi uma perda muito repentina. Ele faleceu de infarto fulminante aos 60 anos. Ai, então, a gente tem muitas histórias sobre isso. E todas elas envolvem o Floriano. Todas não, mas algumas delas. Um beijo, gente. Beijo. Espero que meu áudio seja ouvido. Um beijo. Imagina ela chegando no céu e falando, eu nunca esqueci aquele coração que você me mandou. Ele falou que o Ele ia Floriano… falar que sim. Que coração? Amiga, nem sei onde você mora mais. Como assim? A gente não consegue fazer isso. Ela puta climão com o Floriano. Ou ela descobrindo que não consegue fazer isso. Ai, é muito fofo que ela ficou fofo. achando que foi o Floriano. E o desespero da neta, né? Que não sabia o que fazer. Porque você não sabe se vão brigar com você, né? Ou se vão Não, ficar você vai decepcionados. estragar, Bonitinha. Minha vozinha tem umas mentiras que são boas. Essa foi uma mentirinha do bem. Foi. Não foi? Foi. Tá vendo? Você quer Não um fez mal a exemplo de ninguém. mentira do bem? Temos Você é aqui. mentiroso, mitomaníaco. Às vezes você pode fazer o bem com a sua mentira, né? Seu Exato. mentiroso. Não é igual outra que fala que vai fazer uma festa e fala que a prima morreu. Não precisa fazer isso.
Inclusive é o episódio que saiu hoje. Ai, eu amei. Gente, tudo, A né? gente ama vocês. Um beijo, tá? Vai lá seguir a gente, fazer Vamos tudo sair com o aquilo coração lá. quentinho. Vamos fazer o bem. Mentiras do bem. Do bem. Vai Se é falar pra mentir. que a pessoa tá bonita. Você já viu aquela mulher no TikTok que fica andando assim, ó? É. Ai, como Ai, você tá já. bonita hoje! Adorei seu cabelo. E ela faz uma risada. Eu amo a sua blusa. Nossa Muito senhora, louca. como a senhora está radiante! Tem que fazer essa mentira aí, tá? Então tá. E depois vai lá falar se vocês gostaram do episódio em vídeo, que vão ter outros. Exato. Beijo, tchau, até semana que vem. Ei. E os Namoradinhos Podcast é gravado e produzido na Zamundo Studio. Roteiro é meu e do Pedro Pacífico e produção de Bruno Porto.